Bem-vindos ao canal Modernidade e Ciência, sou Paulo Bittencourt e hoje esse vídeo será sobre as terras raras. O que são, afinal, as terras raras? Cujo o Brasil possui a segunda reserva, junto com o Vietnã, de terras raras. São praticamente ali 22 milhões de toneladas de terras raras. Então acompanhe esse vídeo até o final para saber mais sobre o que são essas terras raras. Antes de mais nada, já peço, se inscreva aqui no canal Modernidade e Ciência, coloque o sininho para receber as próximas notificações de vídeos. Você já deve ter ouvido em algum momento falar sobre terras raras, que é uma categoria ali de cerca de 17 minerais. Bom, então, primeiro aqui, de cara, não são nem terras, nem raras, mas esse nome pegou. Então são cerca ali de 17 minerais na tabela periódica, que têm características muito interessantes. Eles são maleáveis, conduzem energia, são dúcteis, eles recepcionam a luz, né? Então eles têm uma característica de recepção da luminosidade e são usados em baterias, em lâmpadas de LED, numa série de equipamentos de alta tecnologia. Daí foi chamado de terras raras, porque muitas argilas possuem esses elementos, você tem que lavar, é um termo simplista que eu estou usando aqui, os mineralogistas que me perdoem, você tem que lavar aquela argila, rejeitos de mineração, para finalmente extrair pequenas quantidades desses minerais. O Brasil produziu, ao longo de 2022, cerca de 500 toneladas desses minerais, o que é muito pouco. A China produz hoje 60% das terras raras, ela é a maior reserva já comprovada desses minerais. Os americanos, os japoneses, durante muito tempo compraram simplesmente esses minerais da China, porque afinal de contas, para a produção desses minerais, pelas gigantescas lavras que você tem que ter, aquele processo de lavagem ali, de moer aquilo tudo e depois lavar aquilo tudo, você causa, em geral, uma grande destruição ambiental. Então, se deixou que na China, com regras ambientais muito menos restritivas, que eles produzissem. Até que, por exemplo, ali por volta de 2010, 2011, o Japão reconheceu ilhas como sendo do território japonês. São ilhas que têm um litígio bem antigo com a China, que no mar, chamado ali, que eles consideram o Mar da China, eles consideram aquilo como propriedade da China há muitos séculos. Desse evento, o que a China fez naquele momento? Cortou a exportação de terras raras para o Japão. Então, isso começou a gerar, tanto no Japão como nos Estados Unidos, que, olha, nós estamos com uma dependência muito alta, simplesmente de um fornecedor que é a China. Então, nos últimos 10 anos, os Estados Unidos vem procurando aumentar a sua produção local para não depender tanto da China. Os Estados Unidos está ali no que seria a terceira reserva comprovada de terras raras. Então, também não é pouco. Então, vejam agora que interessante. No Brasil, onde estão localizadas as maiores reservas comprovadas de terras raras? Na Amazônia legal, né? Não estou falando do estado do Amazonas, estou falando da Amazônia legal, que pega ali aqueles 9 estados e tal. E no estado de Minas Gerais. É interessante que já existem empresas internacionais que vêm explorando isso há muito tempo. Tem lá a mina de Araxá, né? Uma história, tem outros locais, se você vê, são capital canadense, inglês, enfim, australiano. E eles começaram a investir mais, como eles estão percebendo que a lógica é se distanciar da dependência chinesa, e como o Brasil é uma da segunda reserva mundial, e então eles começaram a investir bilhões nessa exploração, pedindo autorização para que isso fosse explorado. Então, o que eu quero colocar para vocês, que é muito interessante,
de várias matérias que eu vou colecionando desse assunto. Inclusive, existe um quarteto que se chama Quads, com Q, Quads, que é um quarteto formado por Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália. Então, se vocês virem, tem um quadrilátero, e eles, para tentar bloquear a China nessa área, eles estão fazendo todo um acordo para tentar bloquear a influência da China na exploração de terras raras. Tudo é geopolítica mundial. Só o Brasil fica discutindo questões de gênero, minoria, o que pode, o que não pode. Nós vamos discutir ainda se vai mudar o ensino médio. Então, quando a gente fica nessa distração, a geopolítica mundial é um grande lobby mundial. A geopolítica é assim, você vai travando coisas para o benefício do seu país e vai inoculando num outro país simplesmente aquele síndrome do Zé Carioca. A síndrome do Zé Carioca, eu já tratei aqui, né? O símbolo brasileiro dos institutos Disney foi produzir um personagem para contracenar ali com o Pato Donald, né? Todos aqueles personagens, e é o Zé Carioca. É o símbolo brasileiro do cara. Você sabe o estilo do Zé Carioca, né? Do papagaio, tá certo? Do papagaio. Não tô falando do carioca, tô falando do personagem Zé Carioca. Porque no mundo atual, tudo que você fala dá barraco, entendeu? Dá barraco, não, você falou isso, você me acusou disso, você é papagaio fóbico. Você é papagaio fóbico. Entende? Então você me acusou disso, eu vou te processar. Sabe? Então, assim, eu tô falando o seguinte: tô falando do personagem Zé Carioca, que é uma pantomima do espírito brasileiro, igual a Carmen Miranda com aquelas coisas na cabeça, e o pessoal baba, né? Saliva para Hollywood. Não, realmente o reconhecimento de Hollywood, né? O artista brasileiro é aquele que tá com o negócio na cabeça e tal. Mas isso fica para uma outra oportunidade. Então o Quad, ele tem se reunido para bloquear a China. Eu vejo que isso não é pouco, na questão das terras raras. Isso é uma matéria que eu já tenho acompanhado aqui já há algum tempo, né? E o que é muito interessante, como eu falei que as reservas no Brasil estão ali na região amazônica e em Minas Gerais. Uma série de ONGs estão sempre tentando bloquear a exploração disso, daquilo e tal. Agora, em breve, haverá lá uma comissão parlamentar de inquérito só sobre organizações não governamentais. E nós queremos saber coisa que, né, os magnânimos lá, daqueles do Clube dos 11, não permitiram abrir as contas das organizações não governamentais. Eu gostaria muito de saber quem paga a conta de jornalista que pertence às ONGs, esses diretores e tal. Será que não seriam, por exemplo, por uma hipótese, essas empresas internacionais que já têm lavras que estão aqui, se imagina uma empresa dessa, ela gastou R$ 1 bilhão para uma ampliação numa lavra para explorar isso aqui e tal. E ela sabe que ali do lado, no estado vizinho, ali amazônico, da Amazônia Legal, tem um potencial gigantesco desse minério. O que você acha? O que você acha que ela vai fazer? Porque se alguém for ali, descobrir o minério, pedir autorização para a agência regulatória brasileira, fizer os estudos de impacto ambiental, posso explorar esse minério aqui, isso vai jogar o preço para baixo. Então é muito interessante, que é bem possível, não estou afirmando, só estou dizendo, é bem possível que várias organizações não governamentais que estão ali em Altamira, no Pará, todas as regiões amazônicas, sejam pagas por grandes lobbies de empresas no setor mineral para bloquear novas explorações de lavras. Então, assim, o que tem, vamos explorar isso aqui, ainda temos aí algumas dezenas de anos, que a gente fez o cálculo aqui, não vamos deixar que outros entrantes joguem para baixo a nossa lucratividade. Então, sempre se pergunta, quando aparecer um cara fofo de uma organização não governamental nessa área mineralógica, quem paga o salário desse pessoal? Será que são aquelas doações que você passa por algumas avenidas, alguns lugares aqui em São Paulo, tem muito assim, você passa por uma avenida, tem um cara lá com uma ficha, você quer contribuir? Será que nessas contribuições voluntárias, da onde vem o grosso do dinheiro para essas organizações não governamentais? Que articulam, vocês vejam, quem é que paga a Gretinha? A Gretinha viajando, é uma época que ela foi para um encontro ali
eu creio na Alemanha, eles reservaram um vagão inteiro para a comitiva dela. Travaram um vagão inteiro, pagaram, falaram, não, aqui ninguém entra, tá, é só a comitiva da Gretinha, e ela tá sempre ali, tem o veleiro que levaram a Gretinha lá para Nova York, tal. Quem paga? É assim, a mocinha simplesmente, ela voluntariamente, tá certo que tem um monte de sueco lá que não tem o que fazer, um país de 10 milhões de habitantes, boring, né, um negócio assim, então, je suis désolé, e tudo bem, mas não é assim. A fundação dela tem, pelo menos que a gente sabe, 3 grandes fundações famosas que põem dinheiro na fundação que banca ela por aí, etc e tal, tá certo? Então, eu queria agradecer se você assistiu esse vídeo até esse momento. Eu queria deixar para você o seguinte, não seja ingênuo, realmente questione quem paga todas essas ONGs que estão no Brasil muito assim, muito realmente calientes, né, discutindo as questões do futuro da nossa Amazônia Legal. Todos eles, sabem, vindo de países que destruíram tudo que eles tinham ali na coisa, e eles realmente, países como a Noruega, botando dinheiro no fundo da Amazônia, realmente a Noruega, US$ 1,5 trilhão daquele fundo que eles detêm, vindo da exploração do petróleo, ele realmente, eles são muito recomendados, realmente muito recomendados para nos ensinar como a gente tem que preservar tudo que a gente tem aqui, e assim sucessivamente, tá certo? Então, agradeço quem assistiu esse vídeo até esse ponto. Mais uma vez, peço, se inscreva aqui no canal Modernidade e Ciência, acione o sininho para receber os próximos vídeos.